E diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Ou em Teu nome não expulsamos demônios? Ou em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Quando eu li essa passagem, eu comecei a olhar para a minha própria vida. Eu falei assim: se eu chegasse no dia do julgamento, e eu chegasse na frente de Deus, e ele olhasse para mim e falasse assim: quem é você? Qual seria a minha reação? Eu fiquei pensando: qual seria a minha resposta? E aí eu entro numa crise, eu comecei a pensar assim: Deus, é muito provável que a minha resposta fosse ser igual a dessa pessoa. Eu falei assim: Deus, como assim você não sabe quem eu sou? Você não lembra de mim? Eu curei doentes no Teu nome. Eu profetizei no Seu nome. Eu preguei o Evangelho. Eu fui para tal lugar. Como você pode não me conhecer? Só que olha só o que acontece. É que muitas vezes os milagres, os sinais, essas maravilhas, e a parte profética, elas seguem as pessoas simplesmente porque elas usam o nome de Jesus. E o nome de Jesus em si carrega o poder. Mas não quer dizer que se nós vivemos uma vida de milagres, se nós vivemos uma vida de sobrenatural, não quer dizer que nós conhecemos realmente a Deus. É possível andar uma vida sobrenatural sem conhecer a Deus. E infelizmente, muitas pessoas elas se perdem nesse caminho dessa busca por Deus, dessa busca simplesmente porque elas focam no poder dele. Muitas vezes nós olhamos para a mão de Deus e nós esperamos encontrar Deus naquilo. Então o que nós pedimos? Deus, eu preciso de mais dinheiro. Deus, eu preciso do poder sobrenatural. Deus, eu preciso de um milagre. Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E nós simplesmente buscamos aquilo que Deus tem, ou aquilo que Ele pode nos dar. Mas essa noite, eu quero incentivar cada um de vocês, e eu incentivo a mim mesmo essa noite, a não buscar aquilo que Deus pode fazer, mas buscar aquilo que Deus é. Aleluia. Porque se nós buscamos a mão de Deus, é simplesmente aquilo que nós vamos encontrar. Se nós procuramos o poder, nós só vamos encontrar o poder. Mas se nós buscamos ao próprio Deus, se nós olhamos e buscamos a face de Deus, Aleluia, meu Deus. Ele vem inteiro, Ele vem a face de Deus, Ele vem a pessoa de Deus, Ele vem o relacionamento e o poder vem com Ele. Simplesmente porque Ele vem de maneira completa. E aí sim, nós começamos a entender de verdade quem Deus é. Sabe, existem alguns exemplos na Bíblia de pessoas que passaram momentos com Deus. Eles viram aqueles milagres acontecendo, mas não conheceram a Deus. Judas e Pedro, por exemplo. Se nós formos ler as Escrituras, é muito interessante porque Judas e Pedro estavam exatamente nos mesmos lugares. Só que na Bíblia fala que Pedro, ele era mais próximo de Jesus. Pedro, ele estava entre aqueles três que estavam próximos de Jesus. E no fim, ali um pouco antes de Jesus ser crucificado, os dois erraram de maneiras muito parecidas. Judas entregou a Jesus e ele foi o traidor. Só que Pedro, por outro lado, ele foi aquele que negou Jesus. Só que Pedro, ele conhecia Jesus de uma maneira diferente. Ele errou e ele sabia que se ele se arrependesse, Jesus podia perdoar o pecado dele. Então ele se arrepende naquele momento. A Bíblia fala que ele chorou amargamente. Ele se arrepende naquele momento. E de repente, quando Jesus ressuscita, ele aparece para Pedro. Pedro nem sequer pensa naquilo que ele tinha feito. Ele simplesmente para de fazer tudo aquilo que ele estava fazendo e corre para o abraço de Jesus. Ele corre em direção porque ele sabia que em Jesus havia salvação e havia perdão. Porque ele conheceu a Jesus de uma maneira mais profunda. Por outro lado, Judas, ele errou e ele traiu. Só que apesar de ele ter visto todos os milagres que Jesus fez, ele não conhecia Jesus por quem ele era. Ele via Jesus andando no meio do povo e perdoando os pecados. Ele via Jesus andando no meio do povo e falando: a tua fé te salvou. Ele via Jesus trazendo salvação para todos, mas ele não entendeu que Jesus podia perdoar o pecado dele e podia trazer salvação para ele também. Ao invés de ele entender aquilo que Jesus podia fazer por ele, ele preferiu simplesmente parar, sofrer de remorso, e ele tirou a sua própria vida. Simplesmente porque ele não conheceu a Jesus.
O que mostra que muitas vezes não adianta você olhar e observar os milagres acontecendo se você não entende quem trouxe os milagres para aquele lugar. Não adianta, muitas vezes, nós olharmos as coisas de Jesus fazendo todas as coisas se nós não conversamos com Ele, se nós estamos próximos dele. Um outro exemplo muito claro para mim é o povo de Israel. O povo de Israel, quando ele sai do Egito, ele vê Deus agindo de maneira poderosa como poucas pessoas na terra vão ver. Eles saíram da terra do Egito com 10 pragas, que são coisas que não aconteciam de forma natural. E de repente eles vão para o deserto, e lá no deserto, todos os dias, eles viam milagres. Eles viam pelo menos 3 milagres todos os dias. Que o maná caía do céu. O maná simplesmente ele vinha e alimentava o povo todos os dias. Uma coluna de fogo que dirigia o povo durante a noite, e uma coluna de nuvem que dirigia o povo durante o dia. Eu gosto sempre de brincar, uma coluna de nuvem no deserto é algo extremamente útil, não só pela direção, mas por trazer um pouco de sombra para o povo. E uma coluna de fogo durante a noite trazia calor, porque no deserto também é muito frio à noite. Então Deus ele não se preocupava só com o alimento do povo, mas ele se preocupava também com entre aspas, o bem-estar dele. E havia milagres todos os dias durante 40 anos. Fora aqueles milagres, os outros milagres das pessoas serem curadas das picadas da serpente, fora os milagres da água aparecendo da pedra. Irmãos, são 40 anos no deserto e nós temos 2 relatos de água. Das duas, uma. Ou aquela água durou muito tempo no corpo das pessoas, ou Deus fazia muito mais milagres do que está descrito. Uma conta rápida desses 3 milagres mostra que eles viram mais ou menos 48 mil milagres durante esses 40 anos. E aí, olha só, abre comigo em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 19, versículo 6. Então o povo de Israel ele começa a ver esses milagres acontecendo. E em Êxodo capítulo 19, olha só o que está escrito: e vós sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás ao filho de Israel. Então Deus está falando com Moisés aqui. Olha só, no Velho Testamento, algumas pessoas, algumas classes de pessoas podiam ter relacionamento com o Espírito Santo, que eram os reis, os profetas, os sacerdotes, e simplesmente esses tinham acesso ao Espírito Santo e às direções do Espírito Santo. Então, Deus ele fala para Moisés que ele quer transformar o povo de Israel num reino sacerdotal. O que quer dizer que se Deus transforma esse povo em um reino sacerdotal, ele não quer ter relacionamento só com Moisés, mas ele quer ter relacionamento com todo o povo, com todo o reino, um reino de sacerdotes. E essa era a vontade de Deus para aquele povo de Israel. Mas olha só o que acontece um pouco mais para frente, no mesmo capítulo, no capítulo 20, no versículo 18. Moisés sobe no monte para falar com Deus. E no versículo 18, olha só a reação do povo. E todo o povo viu trovões e relâmpagos e sonidos de buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se ao longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que nós não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Mas o povo se botava de pé ao longe. Moisés, porém, chegando à escuridão, ele entrava ao lugar onde Deus estava. O povo, mesmo tendo um convite de Deus para entrar na presença dele, para ouvir aquilo que Deus tinha para falar, eles olham para os trovões, eles olham para os relâmpagos, eles olham para toda aquela situação e falam assim: não, Moisés, entra você. Eu prefiro ficar aqui fora, eu prefiro ficar tranquilo e confortável, eu prefiro esperar que você entre e fale. E muitas vezes nós olhamos para a situação e a gente começa a olhar para o outro e fala assim: eu não acredito que vocês não entraram na presença de Deus.
Eu não acredito que vocês não foram para lá e entraram e subiram no monte para falar com Deus. Mas se nós formos examinar friamente a nossa vida, muitas vezes nós agimos exatamente da mesma forma. Ao invés de nós entrarmos na presença de Deus, ao invés de nós irmos aonde Deus fala conosco, nós esperamos algum líder. Então nós olhamos para o líder e falamos assim: líder, o que Deus está falando comigo hoje? Sabe, eu faço parte da equipe de ministração da minha igreja e eu amo fazer isso, e eu amo trazer as palavras de Deus para as pessoas. Mas uma situação em particular me incomodava. Existia uma pessoa, ela veio uma semana para mim e falou assim: André, tudo bem? Eu falei: tudo, você pode orar por mim? Posso? Eu falei: o que você quer que eu ore? Sobre qual razão você quer que eu ore? E ela falava assim: não, eu quero uma direção de Deus. O que eu tenho que fazer? Eu disse: vamos orar. E eu orava com a pessoa, e eu falava algumas coisas que eu sentia, e a pessoa ia embora feliz. E na outra semana veio a mesma pessoa: André, oi, pode orar por mim? Claro. Sobre o que eu posso orar para você? Não sei, eu quero saber o que Deus está falando para mim. Ok, vamos lá. Bom, é a mesma coisa, ela saiu feliz e contente. Na terceira semana ela veio de novo. Eu falei: ok, tudo bem, ela tudo, é o mesmo processo sempre, e ela saiu feliz. Na quarta semana ela veio seguida, eu falei assim: olha, eu vou orar por você. Eu tenho todo o prazer de fazer isso. Mas a fonte é a mesma. Eu vou buscar a palavra de um Deus que ele também fala com você. E eu vou trazer a palavra para você quando as forem necessárias, mas eu quero que você busque a resposta em Deus. E é muitas vezes isso que falta nas nossas vidas. Nós simplesmente olhamos para os nossos líderes, olhamos para aquelas pessoas que parecem que são as pessoas que nos direcionam e falam assim: me fala o que eu tenho que fazer. Quando na verdade sim, nós devemos honrar, nós devemos servir os nossos líderes, mas nós devemos buscar em Deus também aquilo que Ele quer para as nossas vidas. E aí nesse lugar, quando nós entramos na presença de Deus, é nesse lugar que a nossa vida começa a ser mudada e transformada. Deus não quer conversar apenas com Moisés, Ele quer conversar com todo o povo. Deus não quer conversar apenas com o seu líder ou o seu pastor, Ele quer conversar com todos vocês, com todos nós. É a vontade de Deus que isso aconteça. Mas olha só, e a gente volta a falar um pouco sobre o sobrenatural. Eu amo o sobrenatural, eu amo ver as coisas acontecendo. Eu amo ver milagres, eu amo profética, eu amo ver os dons atuando, eu amo ver tudo isso. Só que isso não pode ser a busca central das nossas vidas. O sobrenatural, ele não é o nosso alvo, o sobrenatural é simplesmente uma consequência de um relacionamento com Deus. Aleluia, meu Isso, Deus. voltando um pouco do que eu falei ontem, a primeira coisa que é necessária acontecer é que nós encontremos a Deus em algum momento nas nossas vidas. Depois que nós encontramos a Deus, depois que nós temos esse primeiro encontro com Deus, o que é necessário acontecer é que nós tenhamos tempo com Ele. O relacionamento só acontece quando nós despendemos tempo naquilo. Se você tem um amigo, se você tem uma pessoa que você conheceu e você não passa tempo com ela, você não conhece ela, você não desenvolve um relacionamento. E à medida que você consegue passar tempo com essa pessoa, você desenvolve um relacionamento, e esse relacionamento traz sobre você intimidade. E é nesse lugar de intimidade que Deus começa a transformar algumas coisas. Vocês já pararam para reparar sobre casais? Vocês já devem ter ouvido, não existe. Vocês já devem ter ouvido essa expressão, quando eles falam que o casal fica parecido um com o outro. Vocês já repararam que o casal, depois de algum tempo, eles começam a ficar muito parecidos em algumas atitudes, em algumas coisas? Isso acontece porque quando nós temos contato íntimo com algumas pessoas, nós acabamos pegando algumas coisas daquela pessoa para nós. O que acontece é que quando nós temos contato íntimo com Deus, nós pegamos algumas características de Deus para nós e nós começamos a apresentar algumas características do próprio Deus nas nossas vidas. Eu tinha um amigo e ele sempre falava, ele é um pregador, e ele falava assim: cara, é impossível você entrar na presença de Deus, permanecer naquele lugar e não sair parecido com Ele. Então, quanto mais nós entrarmos na presença de Deus, mais parecido com Ele nós vamos ser. E nesse lugar, quando nós temos intimidade com Deus, nós começamos a ouvir a voz dEle. E quando nós começamos a ouvir a voz de Deus, a nossa identidade é formada. Não a nossa identidade é formada através
das pessoas, do que as pessoas falam. Não a identidade formada através do que o povo fala, do que a sua cultura fala, mas a sua identidade vai ser formada a partir do que Deus fala. Quem Deus fala que você é. Quem Deus está falando que você é, para o que você foi criado. Qual a importância que você tem para Deus. Sabe, muitas vezes eu falo muito com jovens, e eu vejo, eu conversando com eles, eu vejo quanto os jovens não se valorizam, quantas pessoas não se valorizam mais. Mas se nós entrássemos na presença de Deus e nós começássemos a ouvir aquilo que Deus tem, aquilo que Deus fala que nós somos, como nossa vida ia ser diferente. Como que a gente olhar, como nós íamos olhar para nós mesmos, achando que nós não temos importância, como nós íamos entrar na presença de Deus, como que nós íamos viver sem ter senso de importância, nós somos simplesmente filhos e filhas de um rei. Aleluia, meu Deus. Que faz de vocês, de mim, príncipes e princesas. Aleluia, Jesus. Herdeiros de simplesmente tudo que foi criado, porque o teu Pai é o Criador e o dono de tudo isso. Aleluia. Nesse lugar a sua identidade é formada. E a partir do momento em que a sua identidade é formada, você vai saber e descobrir que não importa aquilo que você faça, Deus não vai te amar mais do que Ele já te ama. E não importa o erro que você cometa, Deus também não vai te amar menos do que Ele te ama, porque Ele já te ama simplesmente na medida perfeita. Aleluia. Então não importa se você vai agir nos milagres, você não vai se tornar mais orgulhoso por isso. Não importa se você não age nos milagres, se os milagres não estão acontecendo. Você não vai achar que Deus não te ama tanto quanto Ele te amava quando os milagres aconteciam. Simplesmente porque você entende e você sabe exatamente quem você é nele. E a importância que Ele tem em você. Sabe, e esses encontros com Deus, esses encontros de amor com Deus, eles acontecem várias vezes durante a nossa vida. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Ontem eu contei uma primeira história, hoje eu vou contar uma outra. Existia um culto, uma reunião, na verdade não era um culto, e eu estava entrando na presença de Deus e eu ficava com aquela coisa de, eu preciso orar, eu preciso isso, eu preciso aquilo, e Deus simplesmente chegou para mim e falou assim, calma, fica na minha presença. Então eu sentei no chão, fechei meus olhos e falei assim, Deus, o Senhor quer fazer comigo hoje? Nessa hora, eu vou explicar, eu tenho umas visões que às vezes eu meio que saio do lugar onde eu estou, eu deixo de ouvir as coisas que eu estou ouvindo, eu meio que eu vou para outro lugar. E foi uma dessas experiências. Eu estava naquela sala, mas de repente eu saí daquele lugar e eu me vi numa sala enorme e tinha umas cortinas atrás. E de repente eu olhei para frente e eu vi um trono. E era Jesus. Na hora que eu olhava aquele trono, eu olhava para mim mesmo. E a minha reação, a primeira reação foi, eu não sei o que eu vou fazer aqui. E eu ficava um pouco inquieto sobre o que eu tinha que fazer naquela hora. Porque eu falei, Jesus está olhando para mim e eu não sei o que eu tenho que fazer. E aí de repente a minha primeira reação foi a mesma que eu falei ontem. Eu falei assim, não, eu vou... Deus, o que eu tenho que fazer? E Deus falava, nada, fica quietinho. Aí eu ficava batendo meu pé inquieto, eu falei assim, Deus, o que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que ir? Assim, nada, fica aqui. Eu ficava inquieto. E de repente, eu falei assim, Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso resolver alguma coisa, eu preciso fazer uma missão. Deus falou assim, você precisa se conhecer nesse momento. Você precisa ver você mesmo como eu te vejo. E nessa hora, Deus me levou para dentro do meu próprio coração. E eu comecei a andar naquele lugar e tinha um baú enorme. E eu olhei para aquele baú e falei assim, Deus, o que é isso? Ele falou assim, abre esse baú. Eu comecei a tentar abrir aquilo, só que aquele baú estava fechado. E era um baú enorme. Então eu tentei abrir, eu não conseguia, eu tentei abrir de várias formas e não dava. E de repente veio uma chave e ela simplesmente virou aquele baú e eu abri. Na hora que eu abri, para minha surpresa, tinha um outro baú dentro. Eu falei assim, beleza. E eu, inteligente, eu fui tentar abrir de novo e não abria de novo. E aí, de repente, veio uma chave. Isso aconteceu várias vezes. E, para minha surpresa, eu tentei abrir todos eles e não conseguia. Ao invés de eu reparar que a chave ia chegar de qualquer jeito. Mas eu comecei a simplesmente tentar abrir, até que uma hora veio um baú que continuava grande, mas era um baú menor e eu via vários baús espalhados. Era um pouco bagunçado o lugar.
E de repente, na hora que eu abri, não tinha nada dentro. Eu falei, bom, isso é um bom sinal. Alguma coisa diferente está acontecendo. E Deus falou assim, entra nesse lugar. E eu entrei, eu caí num lugar escuro. Eu sabia que eu estava dentro do meu coração. Eu falei assim, Deus, que lugar é esse? E de repente Jesus apareceu do meu lado e tudo foi claro. E naquele lugar eu começava a enxergar muitas coisas do meu passado. Eu começava a ver muitas coisas que eu tinha deixado para trás. Eu começava a ver muitas coisas que tinham me machucado, que eu tinha escondido. Eu falei, não, isso aqui é meu, ninguém vai saber, isso aqui acabou para mim. Eu deixei sem resolver. Eu via várias dessas situações, sabe? E naquele momento eu olhei e eu fiquei um pouco triste. Eu falei, Deus, por que isso aqui ainda está aqui dentro? E Deus falou, isso são coisas que você deixou na sua vida que você não resolveu ainda. Eu falei, Deus, mas por que eu tenho que estar aqui nesse lugar? E Deus falou, você fechou isso tão bem, você deixou isso tão fechado e tão escondido, que nem mesmo eu estava entrando nesse lugar. Eu precisava vir aqui com você para consertar tudo isso, para tirar tudo isso da sua vida. Eu comecei a andar com Jesus naquele lugar. E em alguns lugares eles simplesmente me falavam que André, faz isso. E eu trabalhava naquilo, que aquilo sumia. Alguns lugares eles simplesmente tocavam com a mão dele aquilo que aparecia. E a gente passou um bom tempo. Eu não sei explicar quanto tempo aconteceu isso no mundo normal, mas na minha visão demorou muito tempo. E a gente foi passando de lugar em lugar. E Jesus foi levando de lugar em lugar, até que aquela sala ficou vazia. E quando aquela sala ficou vazia, Jesus me levou para fora de novo do meu coração. E eu me encontrava não mais naquela posição de missão, de fazer alguma coisa, mas eu me encontrava deitado no peito de Jesus. Totalmente diferente. E de repente Jesus, ele veio e ele colocou a mão no meu peito. E eu estava num lugar muito relaxado já. Ele colocou a mão no meu peito e de repente eu entrei no meu coração de novo. Eu falei assim, não, Deus, de novo, não, por que eu estou aqui outra vez? Porque dessa vez eu estava num lugar muito bom, eu estava simplesmente deitado e relaxado. E aí eu olhei e eu estava como se fosse num cânion, eu via lugares super profundos, eu estava em cima de uma daquelas pontas, e eu olhava para baixo e eu sabia que era como se eu pisasse na superfície do meu coração. Eu falei assim, Deus, o que é isso que eu estou vendo agora? Deus falou assim, desce, vai lá para baixo, o mais profundo que você conseguir. E eu comecei a descer naquele lugar, e eu cheguei lá embaixo, eu falei assim, Deus, o que é isso? E de repente, quando eu olhei para frente, vinha como se fosse uma borracha, uma coisa brilhante azul, sabe? E ele começou a subir. E eu comecei a subir junto com aquilo, até que aqueles cânions desapareceram e ficou uma parte plana. Todos os buracos, todas as profundidades que tinham, ficou plana por causa daquela coisa azul. E aí Deus falou para mim, o seu coração estava machucado durante muito tempo. Todas aquelas coisas que você tinha vivido e tinha escondido dentro do seu baú, hoje elas não existem, mas as machucaduras continuaram no seu coração. Porém, hoje eu preencho toda essa machucadura com meu amor. Hoje eu preencho tudo isso aqui com meu amor. E você não tem mais essa cicatriz no seu coração. E aí eu voltei para fora. E de novo eu estava deitado no colo de Jesus e ele com a mão no meu peito. E aí de repente isso começou a brilhar dentro do meu coração. E aí eu acordei, eu voltei a mim mesmo naquela reunião. Eu olhava e Deus começou a trabalhar algumas coisas na minha vida. Sabe, Deus começou a trabalhar o amor sobre a minha vida. Deus começou a trabalhar o quanto Ele me ama. E Ele falava comigo, aquilo que você achava que ia separar a sua vida de mim, que eram esses problemas que você escondeu, foi exatamente aquilo que me juntou, aquilo que te trouxe para mais perto do meu coração. Amém, Jesus. Aleluia. Deus, Ele não quer ter essas experiências só com poucas pessoas. Deus, Ele deseja trazer esses encontros, essas mudanças de vida, de amor sobre todos os filhos dele. Sabe, hoje incentivo passar tempo na presença de Deus, não buscando a Deus o que Ele pode fazer por nós. Sabe, o poder de Deus não é algo ruim, algo muito bom, mas quando aquilo se torna a nossa busca principal, aquilo se torna algo ruim. Sabe, busca a Deus,
Busca a presença dele, busca a essência do que ele é. Sim, Porque Jesus. quando nós buscamos a essência de quem Deus é, nós entramos na presença de Deus, entramos na intimidade dele, algo é transformado na sua vida e na minha. Nós temos um relacionamento em profundidade com ele. Sabe, essa noite eu queria fazer algo. Eu sei que muitas vezes quando a gente vai e ministra as pessoas, o pregador ele espera que o poder de Deus ele desça sobre o lugar e as pessoas todas caiam, entregam no Espírito Santo. E tudo isso é muito bom. Mas eu quero essa noite fazer algo diferente. Eu quero essa noite entrar num lugar de intimidade com Deus. Aquela experiência que eu tive, essa última experiência que eu contei, ela simplesmente aconteceu de eu fechar os meus olhos, eu sentar e eu falar assim, Deus, o que o Senhor quer fazer comigo? E a partir daquele momento Deus começou a falar todas as coisas comigo. Eu creio muito forte essa noite que Deus quer falar com muitos aqui. Eu sei que Deus já falou muitas coisas com muitas pessoas essa noite. Mas eu quero incentivar essa noite, vai mais fundo, não no poder dele, mas vai no mais fundo na intimidade com Deus. Entra na presença dele, intencionalmente falando, Deus, o que o Senhor quer falar comigo essa noite? Enquanto os músicos vão estar ministrando e vão estar tocando, eu quero convidar você a ficar bem à vontade. Se você quiser ficar de pé, fica de pé. Se você quiser ficar sentado na sua cadeira, fica sentado. Se você quiser sentar no chão, senta no chão. Se você quiser deitar, deita. Mas eu quero convidar você a se sentir totalmente à vontade de entrar na presença de Deus. Mas se concentra naquilo que Deus quer fazer na sua vida essa noite. Porque eu sei que Deus vai te levar para lugares de intimidade com Ele. Então eu quero convidar você, feche seus olhos por um instante. Espírito Santo, eu peço vem sobre esse lugar essa noite. Jesus vem caminhar no nosso meio, Deus vem trazer um abraço diferente sobre cada um aqui. Deus vem trazer um momento de intimidade contigo. Deus vem trazer momentos de cura nos corações agora. Vem Espírito Santo e começa a trazer um alívio, Deus, e consolo sobre as vidas. Vem Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Mãos no meu rosto.
faz é trabalhoso. Tudo aquilo que você faz precisa ter mais trabalho do que outras pessoas têm. Mas eu sinto Deus trazendo sobre a sua vida um alívio essa noite. Espírito Santo, eu venho agora e tira